Olá, turminha, é um prazer estar aqui novamente com vocês para que possamos dar continuidade ao nosso tema 7, capítulo 1, a organização do Império Romano do Oriente, quarta avaliação. Tá? Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade a partir aqui, olha, deste momento, dinastias romanas. Aqui nós temos a dinastia de Júlio, Claudiana, dinastias de Flávios, dinastias dos Antoninos, dinastia dos Severos, tá? Essas foram as famílias que tiveram como à frente do Império Romano. Surgimento do Império Romano. Então, uma das histórias sobre a fundação de Roma é a célebre lenda dos irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, que viveram em 753 a.C. Tá? Aí aqui nós temos, segundo historiadores, Roma surgiu a partir de um grupamento de pastores que viviam às margens do rio Tigre. Essa é a região geográfica que corresponde à Itália. Tá? No decorrer do século VI a.C., Roma ficou sob a direção dos etruscos, de origem gregas. A liberdade foi conquistada gradualmente, quando se transformou numa cidade-estado, onde a forma de poder exercida era a monarquia. Tá? Aqui nós temos no próximo tema como os triunviratos. O governo de Roma ainda ficou fortalecido por uma estratégia de gestão que passou à história como triunviratos. E o que significa? É a gestão formada por 3 integrantes. Formação do primeiro deles em Roma ocorreu em 59 a.C. e contava como Júlio César, Pompeu e Marcos Crassus. Continuando, em certo momento, os 3 entraram em guerra e César os venceu. Júlio César tornou-se o primeiro governante individual de Roma. O segundo triunvirato foi formado por Otávio, Lépido e Marco Antônio. Também terminou com uma guerra civil em 31 a.C. Otávio venceu e passou a governar Roma. É nesse ponto que surge o Império Romano, em 27 a.C. e que vai até 476 d.C. Também é considerada a fase de maior prosperidade e expansão do Império, na chamada dinastia Júlio-Claudiana. Tá? A partir daqui, deste momento, nós vamos ver a divisão do Império Romano, tá? Que nós podemos ver de cor laranja, Império Ocidental, e de cor roxa, Império Oriental, através deste mapa aqui, que diz assim: o Império Romano foi dividido em 284 d.C., como forma de melhor administrar o poder. Divisão constituía. Aqui nós temos o Império do Ocidente, tendo como capital Roma, e Império do Oriente, como Bizâncio, como capital. O Império do Oriente, que podemos ter aqui como característica: o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, perdurou até 1453, quando foi tomado pelos turcos. Bizâncio, a capital, também era conhecida como Constantinopla. No decorrer do século VI, o imperador Justiniano tentou reordenar o Império Romano e abriu frente de batalhas, conquistando o norte da África, a Península Itálica e a Península Ibérica. Já os muçulmanos
contudo, terminaram por ocupar o norte da África, o Médio Oriente e a Península Ibérica no século 7 e 8. Aí agora nós vamos ver, a partir desse momento, a queda do Império Romano. Vamos ver uma das principais causas, tá? Dificuldade de administração. O império era muito grande e havia complicações para controle de gestão e da corrupção que assolou. Invasões bárbaras. O exército precisou proteger o império das investidas de godos, visigodos e ostrógodos, hunos e germânicos, como os francos, anglo-saxões, vândalos, bretões e burgúndios. Aqui nós podemos perceber os inúmeros povos que existiam e que sempre estavam se organizando para dominar ou se apossar de parte do Império Romano. Então aqui nós podemos perceber algumas das causas do declínio do Império Romano. Aí aqui nós temos o Sacro Império Romano Germânico, tá? Que podemos perceber, uma vez que os povos bárbaros estavam instalados e cristianizados, a sociedade medieval passa a sonhar com a restauração do antigo Império Romano Ocidental. Esta ideia é empreendida pelos príncipes e nobres germânicos que conquistam um grande território e se faziam sempre coroar ou ser consagrados pelo Papa. Assim, tenta-se voltar ao esplendor da antiga Roma fundada, o Sacro Império Romano Germânico. O nome sacro, por ser respaldado pelos pontífices, império pela grande extensão territorial, já o romano se devia ao fato de perceberem o título de reis da Itália, e germânico porque a maior parte do seu território era naquela região. Oficialmente, o Sacro Império Romano Germânico só termina em 1806, com as guerras napoleônicas. Então, turminha, este aqui foi o nosso tema, tá? Através desse nosso guia. No finalzinho aqui nós temos uma pequena atividade, na qual vocês podem se aprofundarem mais sobre o tema de hoje, tá? Agradeço vocês, tá? Qualquer dúvida, consulte aqui o nosso guia de estudo. Ele é a nossa principal ferramenta nesse momento que estamos vivendo. Não lembre-se, por favor, tema 7, capítulo 1, a organização do Império Romano do Oriente, quarta avaliação. Até a próxima!